Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos da região 6 em especial. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nessa terça-feira, nós gostaríamos de dar continuidade à comunhão da palavra, a qual nós estamos vendo o encargo da mensagem, o tema, a oração da igreja. Porém, nessa terça-feira, nosso amado irmão Ezra Má, ele ainda falou um pouco sobre ainda o grande mistério da piedade, Cristo e a igreja. Então, aqui nessa terça-feira, ele nos mostrou, por meio da palavra de Deus, o versículo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 32. Diz o seguinte: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E justamente aqui, amados irmãos, logo no primeiro parágrafo, que eu gostaria de ler aqui do Elementiário, ele mostra o seguinte: o mistério da piedade se refere à igreja, pois a igreja é Cristo em nós, Cristo vivendo em nós, baseado no contexto de Gálatas 2:20, que o apóstolo Paulo disse: logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, a qual a si mesmo me amou, se entregou por mim. Então aqui, nesse versículo de Gálatas 2:20, aqui já mostra para nós esse grande mistério que é o Senhor Jesus manifestado na nossa vida humana. Uma vez que nós viemos a crer no Senhor Jesus, nós recebemos, confessamos com a nossa boca como único e Senhor da nossa vida. Por isso, então, aqui mostra que é o grande mistério da piedade. Deus manifestado na carne, quer dizer, na minha vida, nesse corpo, nesse tabernáculo, no seu corpo, no seu tabernáculo. Jesus, uma vez que você creu e recebeu, ele está dentro de você, ele mora dentro de você. E qual parte do nosso corpo humano? No nosso espírito humano. Aí, obviamente, uma vez que esse Cristo, como o Espírito entrou dentro de nós, ele também quer se expandir em nós. Ele também quer ganhar todo o nosso ser, a nossa alma e o nosso corpo, para que nós possamos expressar Deus nas nossas vidas, para que as pessoas, quando olhar para nós, elas possam ver Cristo em nós, a esperança da glória. Então, amado irmão, amada irmã, não basta apenas nós somente falar para as pessoas que Deus existe, que Jesus ele salva, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo. Sim, tudo isso é fundamental. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas hoje em dia, nesse século 21, as pessoas também querem ver Deus. E que eu e você possamos expressar Deus, esse grande mistério da piedade. Por isso, então, que uma vez que essa vida de Deus entrou dentro de mim, entrou dentro de você, que essa vida possa continuar crescendo em nós, para que nós possamos manifestar Deus no nosso viver. E aqui também continua: isso é um grande mistério. A vida de um verdadeiro cristão é um mistério para o mundo. Infelizmente, nem todos os cristãos têm essa vida, pois vivem como qualquer outra pessoa do mundo. Mas um verdadeiro cristão que vive piedosamente, que expressa a Deus em seu viver, é um mistério, porque expressa a Deus em sua vida e em seu viver. Então, aqui o Elementiário traz essa porção para nós muito prática. As pessoas querem ver Deus. Eu lembrei daquele contexto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando a Bíblia nos mostra, aqui no capítulo 3, fala de Pedro e João. Fala que no capítulo 3:1,
fala, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Aí os versículos continuam até o 6. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, irmãos, que maravilha desse versículo. Eu quero expressar Deus como Pedro e João expressou, quanto tantos amados irmãos têm expressado Deus. Por isso que eu quero desenvolver mais a minha salvação, eu preciso crescer mais em vida, eu preciso alimentar mais com as palavras da fé, para que Deus seja de fato expresso no meu viver. Então aqui mostra que Pedro e João, eles não tinham nem ouro nem prata, mas o que eles tinham, eles deram àquele coxo. Eles tinham a vida de Deus dentro deles, sendo expressa. Em outras palavras, Pedro e João teve a prática de posso orar por você? E eles oraram. E imediatamente, ele foi curado. Então hoje as pessoas estão esperando por nós, olhando para nós. Vamos continuar expressando Deus por meio da nossa oração. E aqui, João foi ousado, Pedro foi ousado. Eles disseram, Pedro, versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Hoje eu posso falar para as pessoas, o meu viver, o meu testemunho está expressando Deus? Em todos os aspectos, amado irmão, amada irmã, seja por meio do meu falar, seja por meio do meu testemunho, seja por meio da minha vestimenta. Como está o meu testemunho? Como as pessoas estão vendo? Então, essa é a grande importância, a grande incumbência da igreja, esse grande mistério da piedade de Deus ser manifestado na carne. E aqui ainda continua a porção do segundo parágrafo do alimento diário. Vimos o mistério de Deus e o mistério de Cristo. Agora vejamos o grande mistério. Esta é a progressão que a Bíblia nos mostra. O mistério de Deus, que é Cristo, e o mistério de Cristo, que é a igreja. E o grande mistério, que está relacionado no capítulo 5 do livro de Efésios, versículo 22 até o 33, aqui o contexto fala do casamento, marido e mulher, o lar cristão. Então essa analogia aqui o apóstolo Paulo fez, mostrando que o casamento também é um mistério, representa o homem como Cristo, como cabeça, e a mulher como a igreja. Então é fundamental esse princípio aqui do livro de Efésios capítulo 5, depois você medita, desfruta mais, que o nosso tempo ele é resumidamente aqui apenas mostrando uma porção dessas pepitas, dessas palavras que nós temos ganhado do livro de 1 e 2 Timóteo, como a igreja, como coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus! Então aqui, irmãos, eu e você precisa continuar desfrutando do Senhor. E o terceiro parágrafo fala que Cristo foi a expressão de Deus quando estava aqui na terra, há 2000 anos. E hoje a igreja é a expressão de Deus, a manifestação de Deus na carne. A igreja é o Cristo corporativo, o Cristo ampliado. Olha que responsabilidade. Hoje somos a continuação de Cristo, a manifestação de Deus na carne. Nesse grande mistério da piedade, o desejo de Deus é dispensar Cristo ao homem. Então, Deus quer dispensar Cristo ao homem por meio de mim, por meio de você, Como nós vimos, a vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado em toda a terra habitada. Essa é a vontade de Deus, que o homem seja salvo. Ó Senhor Jesus, até mesmo no primeiro livro de Timóteo, fala esse contexto para nós, Já foi mostrado outras vezes, mas aqui no versículo 3 e 4 fala:
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus, nesses versículos 3 e 4, de 1 Timóteo capítulo 2, Deus tem uma vontade. Então, vamos continuar orando. Posso orar por você, orar para as pessoas, para que nós continuamos expressando Deus na nossa carne, por meio do nosso viver. Senhor Jesus, e vimos que Deus também, Ele mesclou-se conosco, Ele uniu-se conosco para se tornar de fato essa expressão no nosso viver. Uma vez que eu e você nós viemos a crer no Senhor, o Senhor entrou para dentro de nós. Então o Senhor, Ele se uniu conosco. Na carta aos Coríntios, Paulo também nos mostra, no capítulo 6, versículo 17, ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então o Senhor, uma vez que nós viemos a crer no Senhor, receber Jesus como único Senhor da nossa vida, Ele entrou para dentro de nós, no nosso espírito humano. E agora o Senhor quer crescer mais em nossa vida. Ele quer se expandir na nossa alma. Ele quer ganhar todo o nosso ser expresso no nosso corpo. Esta é a vontade de Deus, que o nosso corpo, alma e espírito sejam completamente salvos. Então o primeiro passo nós já demos, o nosso espírito, nós que viemos a crer no Senhor. Agora o Senhor quer continuar ganhando a nossa alma, por isso nós precisamos continuar crescendo em vida, para ser expresso no nosso corpo, para nós sermos a expressão de Deus na nossa carne. E aqui também no versículo 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Está vendo, irmãos? Que maravilha! Esse grande mistério da piedade. Deus quer que nós expressamos Ele no nosso viver. Então, é de suma importância aqui nós continuarmos, pedindo ao Senhor graça. E 1 Timóteo 3,16, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, continua: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Se aquele, letra maiúscula, é Jesus. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então hoje, à medida que a vida de Deus está crescendo em mim, crescendo em você, nós estamos expressando a glória do Senhor. De glória em glória, nós estamos sendo transformados. Lembra também desse contexto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui mostra, nós estamos sendo transformados de glória em glória. E no final aqui do último parágrafo aqui, da terça-feira, fala: desde o momento em que cremos no Senhor, começamos a participar desse processo de glorificação. E quando o Senhor voltar, a igreja vencedora será arrebatada e recebida na glória. É isso que nos encoraja, é isso que nos dá esperança. Então, amado irmão, amada irmã, o segredo é continuar progredindo cada vez mais. Vamos continuar desenvolvendo a nossa salvação. Quanto mais nós alimentar do Senhor, mais nós vamos parecer com Deus, em vida e em natureza, não na deidade. Assim como Pedro e João manifestou expressando Deus na carne, hoje é nós, o Senhor como o Espírito dentro de nós. O Espírito do Senhor, Ele está trabalhando hoje para ganhar mais pessoas, para que o corpo de Cristo seja cada vez mais acrescentado membros para o corpo de Cristo, por meio da pregação do Evangelho. Então aqui nos mostra esse princípio então, a questão do grande mistério da piedade. Fala-se de Cristo e a igreja. Fala da analogia do casamento, o homem como cabeça da mulher,
a mulher representando a igreja. Irmão, que maravilha desse testemunho que Deus tem nos dado por meio da sua palavra, por meio do seu apóstolo Paulo, escrita aqui no livro de Efésios. Que eu e você continuamos manifestando Cristo em nosso viver. Cristo em nossa casa, na nossa família, na vida social, na vida espiritual, vida de reuniões. Não desista. Lembre-se do processo da transformação metabólica. Lembre daquela experiênciazinha da lagarta, do casulo e da borboleta. Às vezes, quando você olha para mim, talvez você pode me ver ainda cheio de defeitos, cheio de falhas. Sim, mas louvado seja o nome do Senhor. Use sua fé. Ore por mim. Eu estou sendo trabalhado, porque graças a Deus eu estou no casulo. Eu estou na vida da igreja. Eu estou sendo transformado. E eu creio por meio da fé que um dia eu vou parecer com o Senhor. E hoje o Senhor, quanto mais nós desfrutamos Cristo, quanto mais nós buscamos o Senhor, nós vamos nos tornar parecido com o Senhor. Gostaria de finalizar aqui 1 João, a carta de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2 é o versículo-chave. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. Ainda não se manifestou. Eu estou no processo de manifestar Deus na minha carne. É o grande mistério da piedade. É Cristo e a igreja. Que eu e você continua desfrutando Cristo. E um dia nós somos um povo que vamos estar na glória com o Senhor. O Senhor vai arrebatar a sua igreja no final. E mostra para nós que um dia nós vamos ser glorificados. Então, nesse momento, eu e você, que o Senhor continue abençoando essa semana, que nós possamos estar desfrutando Cristo, por meio da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa terça-feira. Jesus Cristo é o nosso Senhor.